Você já imaginou estar completamente consciente enquanto um médico corta sua pele, arranca um dente ou amputa um braço? Sem anestesia, sem antisséptico, sem antibiótico. Essa era a realidade da medicina por milhares de anos. Hoje, damos como certo o fato de poder fazer uma cirurgia e dormir durante o procedimento, ou tomar um antibiótico para curar uma infecção. Mas a maior parte da história da humanidade foi vivida num mundo onde dor e morte eram rotina, e o hospital, muitas vezes, parecia mais um campo de tortura do que um lugar de cura. Seja muito bem-vindo ao Efervescência Mental. Hoje vamos visitar o lado mais sombrio da história da medicina. Antes do século XIX, cirurgias eram feitas com o paciente acordado, amarrado, segurado à força. O objetivo do cirurgião era simples: ser rápido. Quanto mais rápido ele cortasse, menor a chance de o paciente morrer de dor, choque ou perda de sangue. Amputações eram feitas em segundos. Sim, segundos. Uma perna podia ser cortada fora em menos de 2 minutos. Não porque isso fosse eficaz, mas porque o tempo era literalmente uma questão de vida ou morte. Para tentar aliviar a dor, os médicos usavam métodos rudimentares: álcool, ópio, pancadas na cabeça. Em alguns casos, o paciente desmaiava de dor antes que a cirurgia acabasse. Em outros, morria no meio do procedimento. E como se isso não bastasse, existia um inimigo invisível: as infecções. Ninguém sabia o que eram bactérias. Ninguém entendia que os instrumentos sujos ou as mãos contaminadas dos médicos estavam levando os pacientes à morte. Era comum que, após uma cirurgia bem-sucedida, o paciente morresse dias depois com febre, tremores e feridas purulentas. Sabe aquela frase, morreu de infecção generalizada? Era o fim natural para quem sobrevivia ao bisturi sem anestesia. O cenário começa a mudar em meados do século XIX. Em 1846, em Boston, um dentista chamado William Morton realiza a primeira cirurgia pública usando éter como anestésico. A notícia se espalha. A anestesia começa a ser usada em partos, cirurgias e amputações. Surge o clorofórmio, mas não sem resistência. Muitos médicos achavam que a dor era parte essencial da cura. Sim, eles acreditavam que sofrer fazia parte do tratamento. Poucos anos depois, outro marco: a asepsia. Ignaz Semmelweis, médico húngaro, percebe que lavar as mãos com solução clorada antes de tocar as pacientes diminuía drasticamente as mortes por febre puerperal em partos. Mas, assim como no caso da anestesia, ele também foi ridicularizado. Foi só com Joseph Lister, usando ácido carbólico para limpar feridas e instrumentos, que a asepsia começou a ganhar espaço. Nascia aos poucos a medicina moderna. Então, em 1928, Alexander Fleming descobre algo que mudaria tudo: a penicilina. Sem querer, ao observar um fungo que matava bactérias em uma placa de laboratório, ele abre caminho para os antibióticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina salva milhares de soldados feridos. E depois disso, a produção em massa se torna prioridade global. A partir dali, infecções que matavam em dias passaram a ser curadas em poucas horas. Mas esse avanço não foi apenas técnico. Ele redefiniu a expectativa de vida humana. Uma dor de garganta deixou de ser ameaça de morte. O parto deixou de ser uma roleta russa. Uma cirurgia deixou de ser uma sentença de sofrimento absoluto. Curiosamente, a cultura pop explorou bastante essa transição brutal. Séries como The Nick, ambientada no início do século XX, mostram a luta da medicina para sair da barbárie e entrar na ciência. Outras, como Outlander, nos lembram do desespero de estar no passado. Com o conhecimento do futuro e sem as ferramentas para salvar vidas. Até em Game of Thrones, uma simples infecção num corte podia significar o fim de um personagem. E isso não era exagero, era realismo histórico. Hoje, vivemos em um mundo em que tomar um analgésico, receber uma anestesia ou ter acesso a antibióticos parece normal. Mas esses avanços são recentes. Foram conquistados com tentativas, erros e muito sofrimento. E talvez a maior ironia seja essa: quanto mais evoluímos, mais esquecemos do quão frágil já fomos. E o quanto ainda somos. Se esse vídeo te fez refletir sobre o passado,
e agradecer pelo presente, deixa o like, se inscreve no canal Efervescência Mental e compartilha com aquele amigo que diz que antibiótico é besteira. Nos cards, veja também nossos vídeos sobre a Terra no ano 3024, tempo em que eles olharão para nós e pensarão a mesma coisa que você está pensando agora, sobre o passado e outro sobre a história dos signos. Eu sei que você tem curiosidade de saber por que falamos Mercúrio retrógrado. Fica com a gente, aqui as ideias estão sempre em ebulição. Até a próxima!